Meus irmãos, minhas irmãs, prezado diácono Márcio, estamos nós nesse dia celebrando então a festa de Nossa Senhora Aparecida. Tivemos então esses textos da Sagrada Liturgia para hoje, então textos que nos ajudam a olhar o mundo com outros olhos. Primeiro texto, Esther, vai usar então sua influência junto ao rei para pedir a libertação do seu povo, para reivindicar, lutar pela libertação do seu povo que estava oprimido. O rei peça, no final Esther consegue um trunfo e um triunfo. Papel da mulher. No Evangelho fala de novo da mulher, Nossa Senhora. Então, ao lado de Jesus, ela, portanto, mesmo a hora de Jesus, conforme sabemos, a hora teológica de Jesus, ou seja, se manifestar definitivamente como Deus, não houvesse chegada, ele faz o que a mãe pede. Outro sinal bonito e belo do papel da mulher, da importância da mulher no plano salvífico de Deus. Isso é muito interessante para nós, também nos dias de hoje. O Papa convocou o sínodo da sinodalidade, e aí algumas questões são importantes para nós, né? Então, são ao todo 464 participantes e tem a presença então de 54 mulheres no sínodo no Vaticano com direito a voto e mais 70 leigos. Porém, 75% são bispos e cardeais. Mas isso já é um sinal muito bonito, a presença da mulher dentro de uma sociedade profundamente machista que é a igreja. Então, e é interessante a gente perceber, porque muitas vezes a gente confunde princípios culturais com princípios divinos. Então, divino, podemos dizer, a escolha é o Papa. O Papa é uma instituição divina, embora sendo da igreja, porque foi Jesus que estabeleceu, que escolheu Pedro para ser o primeiro, digamos, a coordenar. Hoje o Papa é um monarca, não é? Vitalício, como sabemos. Ele até poderia tomar decisões difíceis sozinho, mas ele convoca a igreja, ele abre a igreja, como outros papas também, para outros temas. E dentro desse tema da sinodalidade, 3 temas são muito fortes, 2 bastante do nosso tempo, né, desde o Concílio Vaticano II. Aliás, no século XVI, era a grande polêmica, né, do sacerdócio católico está vinculado ao celibato. Aliás, o sacerdócio católico ocidental, que o próprio sacerdócio católico na igreja oriental, os padres são casados, não são ortodoxos não, católicos. E é um tema que vai e vem. O Papa Francisco já sinalizou muitas vezes, o Sínodo da Amazônia foi também pensado nessa perspectiva da ordenação de homens casados. Agora o tema volta, e com um acento muito bonito, com essa presença de 54 mulheres presentes nas discussões mais profundas da igreja, com direito a voto. Isso é muito forte. E o outro tema é o sacerdócio aberto às mulheres. Eu vejo assim, não sei por que as pessoas têm medo de
entrar nessa temática, não é? E o Papa não está tendo medo de discutir isso. É preciso a gente abrir a cabeça, não é? Abrir a nossa mente, porque o critério aqui de Jesus não era ser homem ou mulher. No meio dos que estavam e das que estavam com Jesus, tinha 8 mulheres. No cenáculo estava lá esse grupo, com certeza. A mãe é citado, Nossa Senhora presente, com certeza Maria Madalena estava ali. Aquele grupo orgânico de Jesus estava ali no cenáculo, na hora que Jesus consagra pela primeira vez, digamos assim, o corpo simbolizado no pão e o sangue simbolizado no vinho. 2 elementos profundamente humanos que Jesus toma para falar da sua constante presença no meio da humanidade. E o casamento homoafetivo. Na idade anterior à igreja, então no mundo grego e em outras culturas, isso já existia de forma, digamos, corriqueira, embora não, digamos, de papel passado, porque o casamento de papel passado é do século XIX para cá, aliás, século XX. Até então não tem esse negócio de papel passado para casamento, não. Então, o casamento veio tornando-se um contrato entre 2 pessoas de forma decisiva do século XIX para cá, sobretudo do século XX, que parece que às vezes o casamento perdeu o elan do crescimento, do amor de 2 pessoas que nem sempre se escolhiam. Vocês sabem disso. Século XX, as pessoas, via de regra, se escolhem, mas antes não, quem escolhia eram os pais ou alguma outra aliança. O pai se juntava a 2 pais, um tinha um filho homem, outro tinha uma filha mulher, e dizia: vai casar com fulano de tal, e nem se conheciam. Às vezes se conheciam na hora da cerimônia. Depois, claro, poderia ter amor, mas nem sempre chegava à consumação plena dos sentimentos de amor. Isso até o século XIX. Isso veio se consolidar no século XX. Então, o casamento é esse contrato entre 2 pessoas. A igreja vai lutando cada dia para que o casamento seja sacramento, seja presença de Deus. Isso só se formaliza na igreja, preste bem atenção, viu? Só se formaliza na igreja na Contra-Reforma, no século XVI. É que os sacramentos, os 7 sacramentos, foram organizados. Isso não tem nenhum demérito contra a história da igreja, nem contra a história da humanidade. É uma evolução transformar o contrato de vida entre 2 pessoas num sinal pleno do amor de Deus e no sinal forte de amor entre 2 pessoas. Na antiguidade, o casamento não era para amar. Isso é coisa nossa de cristãos. Na antiguidade, o casamento era para procriar, para ter menino, para ter filho. Era assim na antiguidade. Então, nós cristãos, Jesus, ele fez todo um trabalho tão bonito para que a relação entre 2 pessoas, homens e mulheres, fosse realmente sinal, canal da graça de Deus. Isso é importante demais para nós podermos entender o que o Papa Francisco está pedindo para essa hora da história. Não precisa a gente se escandalizar, é o fim do mundo. Não, estava lá no começo do mundo, já assim. Então, é muito importante. E aí, Nossa Senhora, Esté, Nossa Senhora, são mulheres que não fogem do seu lugar. São mulheres que assumem a sua missão, não de coadjuvantes da cena, mas de protagonistas da cena, pegando essa expressão do teatro grego. O
teatro grego tinha o coadjuvante e tinha o protagonista. O coadjuvante entregava a máscara para o artista principal. E o artista principal, ele aparecia com a hipocrisia. A palavra hipocrisia significa máscara. Ele não é ele, é o que ele está representando. Isso é do teatro grego, né? Então, Jesus toma essas duas figuras. As mulheres, Esté e Maria, assumem esse papel. Elas não querem máscaras. Elas não precisam das máscaras. Elas apresentam o seu rosto. Elas apresentam suas mãos. Foi assim na história do Brasil, com Nossa Senhora Aparecida. Os homens oprimiam os homens. Os homens escravizavam os homens. Os homens escravizavam as mulheres. E então ela aparece quebrada e aparece negra. Olha só, é tudo bem adverso. Negra numa sociedade profundamente mandada por brancos. Ainda hoje, né? Ainda hoje tem gente que acha que preto não é gente, né? Ainda hoje. Essa semana teve um fato lá na Casa Abrigo, que o pai de uma criança que está lá não quis conversar com as mulheres negras que estavam lá e os homens negros que estavam lá, e disse que negro não é gente. Então esse tema não venceu-se ainda. Esse tema ainda é muito forte, né? Nossa Senhora não aparece branca, não aparece grande, não aparece inteira, e aparece pequena, quebrada e preta. 3 condições de pobre: pequena, raquítica, de quem passa fome, de quem passa necessidade, quebrada das dores da escravidão e negra. Mas tem gente que ainda se ajoelha nos pés de Nossa Senhora, mas não abriu a cabeça para a mensagem de Nossa Senhora Aparecida. O que ela estava dizendo? A mesma coisa que ela disse na festa de Caná. Eu quero um povo alegre, eu quero um povo feliz, eu quero que o vinho não falte, o vinho da concórdia, o vinho da união, o vinho da comunhão, o vinho da alegria. É isso que ela está transmitindo. Então, como é bonito a gente poder compreender toda esse significado profundo, que não é simplesmente cultural, mas é profundo, é antropológico a mensagem, antropológica a mensagem de Aparecida. Vou repetir para ficar bem na cabeça da gente: negra, pequena, quebrada. Quer sinais maiores? Negra, pequena, quebrada. Se é um milagre que ela apareceu ali, eu acredito que é. Por que ela não apareceu branca? Por que não foi uma imagem de tamanho natural? Por que não foi uma imagem como a que apareceu na Pedra do Rosário antes? Por que não foi? Porque a mensagem era outra, porque o comunicado da Virgem era outra para o povo brasileiro. Como quem diz assim: valorize os pequenos, conserte os quebrados, respeite os negros, libertem os negros da escravidão. A gente sabe que não só eram os negros escravos, né? Tinha índios, indígenas, tinha brancos também, mas o acento principal eram os negros, a minha raça, vindo da mãe África. Então, como é importante compreender isto, e como isto deve mexer na nossa atitude de fé, na nossa atitude de cristãos.
como eu me relaciono com a minha negritude, como eu me relaciono com a negritude dos outros, como eu vejo o mundo que está fundamentado ainda na opressão, como eu me trato e como eu trato os pequenos, como eu me trato e trato os pequenos. É impressionante a resistência da sociedade do poder contra, por exemplo, o crescimento dos negros. Por que não quer as cotas da universidade? Porque lugar de negro na história do Brasil não era na universidade, na academia, porque o lugar de negro no Brasil era no engenho, era no cais, era no porto, era nas minas. Quem descia para tirar os minérios lá embaixo não eram os brancos, eram os negros. Por isso, a gente tem que abrir a cabeça para aquilo que o Evangelho nos coloca e para a importância, a grandeza e a beleza da festa de hoje. Que Nossa Senhora Aparecida ajude a gente a compreender. Quem fala mal do Papa Francisco, por exemplo, é porque é machista, é misógino, então não acredita que a salvação é para todos os seres humanos. Quem é misógino, quem é contra a mulher, quem é machista, é porque não acredita que a salvação é para todos. Jesus não disse isso? Ou é mentira o que a gente professa no nosso batismo? Ou é fantasia as nossas festas e a celebração dos nossos sacramentos? Por isso a gente tem que dar um passo maior. Pega essa homilia e jogue no mundo. Creio